Olá, meus seres! Eu espero que todos estejam muito bem aí desse lado. Chegamos para mais um sistema, o sistema circulatório. Mas antes de começarmos a nossa aula, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like para apoiar esse nosso projeto. Sistema circulatório, junto com o sistema digestório, são os mais cobrados em vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Então eu gostaria que você tivesse muita paciência para estudar esses sistemas. Primeiro, teremos essa aula introdutória do sistema circulatório e aí depois a gente vai ver detalhes em relação à circulação sanguínea humana. Quando nós pensamos no sistema circulatório, a gente vai dividir em sistema cardiovascular para você pensar no coração e nos vasos sanguíneos e um sistema chamado de sistema linfático, que vai ser formado por órgãos linfáticos, vasos linfáticos, um fluido transparente chamado linfa que flui no interior, e aí junto com o sistema cardiovascular, nós teremos o sistema circulatório. Como função geral, um sistema circulatório tem função de transporte de substâncias. Então você vai olhar para o transporte de O2 e CO2. Nem sempre isso vai acontecer nos animais, mas aqui na fisiologia dos seres humanos, sim, nós teremos transporte de O2 e CO2 associado lá à hemoglobina no interior das hemácias. E a maior parte do CO2 ainda transportada no plasma na forma de bicarbonato. Transporte de excretas, ureia, ácido úrico, creatinina viajando na nossa corrente sanguínea, retirada pelo nosso rim. Depois, transporte de nutrientes. Como a gente viu a digestão dos alimentos, alimentos proteicos digeridos formavam aminoácidos. O intestino absorvia, mandava para a corrente sanguínea e aí fazia a distribuição. Você vai pensar nos carboidratos, polissacarídeos como o amido sendo digerido e aí a glicose absorvida, atravessando o epitélio intestinal e disponível na corrente sanguínea. Então, transporte de nutrientes para chegar nas células dos seres pluri- ou multicelulares. Essencial esse sistema chamado circulatório. Vai contribuir com esse crescimento do mundo dos animais, associado a essa distribuição de nutrientes para chegar em todas essas células corporais. Defesa e termorregulação. A defesa, óbvio, eu estou pensando aqui, mesmo com esse transporte, no sangue. Não esqueça que é o sangue que vai fluir no interior de coração, artérias, veias e capilares. Esse sangue é impulsionado pelo nosso coração e aí o transporte dessa substância vai garantir essas funções biológicas associadas ao sistema circulatório. Então nós teremos sim esse sistema como destaque para as nossas provas. Nessa parte introdutória, coloquei aqui cardiovascular, para você pensar no coração e nos vasos sanguíneos. O nosso coração é um órgão oco, tetracavitário, ou seja, formado por 4 cavidades. Você vai ter ele mais ou menos do tamanho de um punho fechado, ele estará entre os nossos 2 pulmões, ele estará atrás do osso externo, na frente da coluna vertebral, dentro de uma bolsinha ou pericárdio, e ele vai estar com o ápice, com a pontinha para baixo e para a esquerda. Então ele vai ficar assim, tum, 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 impulsionando o sangue na nossa circulação. Sempre que você vai estudar anatomia, você vai ter que ter uma disposição anatômica dos órgãos baseada numa posição anatômica universal. Então você está me olhando aí de frente e esse órgão vai aparecer espelhado para você. Então você está estudando, imagina você numa sala de anatomia, cadáver na sua frente, e aí você vai olhar, os órgãos estarão espelhados. Então esse aqui é o lado esquerdo, esse é o lado direito. Então você vai olhar de frente, assim, de frente. Coração para baixo, ápice para a esquerda. Então, sempre que você estudar essa anatomia humana, você vai ter que ter cuidado para fazer a identificação das regiões do coração. Eu fiz um esboço só do coração. Na próxima aula eu vou colocar os vasos sanguíneos, ele vai ficar bem mais legal, mas aqui é só um esboço, porque muitas provas colocam uma estrutura arredondada, 4 divisões e pedem para você se orientar. Então eu falo para os alunos, principalmente quem faz pré-vestibular, para ter cuidado.
em relação a essas observações. Tá lá um negocinho circular, 4 divisões, parece uma pizza cortada e pede para você quem é átrio, quem é ventrículo, quais são os componentes, ok? Então vamos ver esse esboço do nosso coração. Nós teremos nesse esboço do coração isso aqui. Então, nesse esboço do coração, um órgão oco. Estaremos espaços no interior. Temos a parede do coração em 3 regiões específicas. O epicárdio, que vai fazer parte de um tal de pericárdio visceral, o miocárdio, que é o de maior destaque, porque ali você tem um músculo estriado cardíaco, aquele que a gente viu lá no tecido muscular, e o endocárdio, que reveste as câmaras internamente. Então você vai ter um revestimento externo chamado de epicárdio ou pericárdio visceral, um revestimento interno, o endocárdio, isso vai promover um isolamento para esse sangue que flui no interior das câmaras, e aí você vai ter o miocárdio, que é a parede muscular bem desenvolvida e específica. Coração com 4 câmaras ou cavidades. O nosso coração é tetracavitário. Ó. As câmaras superiores são chamadas de átrios, e elas são anatomicamente menores que as câmaras inferiores, que são chamadas de ventrículos. Então nós temos um coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades, sendo as câmaras superiores os átrios, as câmaras inferiores os ventrículos. Vai existir uma espessura maior aqui na parede do ventrículo esquerdo. Geralmente o nosso coração vai ter uma resistência em relação a bombear esse sangue e enviar para as regiões corporais. Do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser bombeado para todo o nosso corpo. Através da artéria aorta, ele chegará aos vários tecidos e órgãos. Então eu quero que você tenha sensibilidade. Câmaras superiores, átrios, inferiores, ventrículos, lado direito, lado esquerdo, olhando de uma forma espelhada para o órgão. O ventrículo esquerdo que está aqui tem uma parede mais grossa ou espessa e ele vai bombear sangue para a artéria aorta, que vai levar para todo o nosso corpo, garantindo essa distribuição. Entre átrios e ventrículos existem pequenas portinhas automáticas, chamadas de válvulas. Então você tem aqui válvula atrioventricular direita, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Essa válvula atrioventricular direita antigamente era chamada de tricúspide. Ela é formada ali por 3 lâminas, 3 estruturas que compõem a válvula. Se eu olhar para o outro lado, a válvula atrioventricular esquerda, bicúspide ou mitral, formada por 2 lâminas ou estruturas na sua composição. Essa válvula atrioventricular esquerda tem essas estruturas laminares, por isso 2 e 3. Se nós olharmos para essa válvula atrioventricular esquerda, ela vai impedir o refluxo do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Então o sangue vai fluir em uma única direção, ou seja, do átrio esquerdo, esse sangue vai fluir para o ventrículo esquerdo e a portinha fecha e impede o retorno. Do átrio direito, esse sangue vai fluir para o ventrículo direito e aí essa portinha fecha e impede o refluxo desse sangue. No lado direito eu coloquei as setas em azul, porque a gente vai ter uma representação simbólica na fisiologia humana, que é o sangue venoso, aquele sangue pobre em oxigênio. No lado esquerdo eu coloquei a setinha vermelha, porque nós temos a simbologia, ou simbolicamente, sangue arterial. Quando o oxigênio liga-se à hemoglobina, fica um vermelho, vermelhão, vermelhão, vermelhão. Agora, quando o CO2 liga-se à hemoglobina, fica um pouco menos vermelho. E aí a gente representa na fisiologia como um sangue meio azulado. Ele tem esses tons e mudança de coloração. O importante é, o sangue sempre chega nos átrios e aí ele vai ser encaminhado para os ventrículos. Para impedir o refluxo ou retorno desse sangue, existem essas válvulas, portinhas automáticas que impedem o refluxo desse sangue ou o retorno desse sangue. 4 câmaras, átrio direito, átrio esquerdo. Se localiza aí anatomicamente. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Percebeu que os átrios têm um espaço bem menor em relação aos ventrículos que têm espaços bem maiores.
Destaque maior ainda para o ventrículo esquerdo, que tem uma parede mais grossa ou espessa. Então esse é o esboço do coração que o Sócrates quer que você tenha em mente, pois desse coração nós teremos a chegada e a saída desse sangue. A saída do sangue acontece através de vasos chamados de artérias. O macete é: a artéria abandona o coração. Então sempre o sangue sai do nosso coração através de vasos chamados de artérias. As artérias levam o sangue do coração até os tecidos periféricos. Agora, veia, o macete é veinha. Veias são vasos sanguíneos que trazem o sangue ao coração. Então, sempre que o sangue chegar no átrio direito ou no átrio esquerdo, será através de veias. Veias são vasos que trazem o sangue para o nosso coração. Artérias levam o sangue do coração, especificamente saindo dos ventrículos, para os tecidos periféricos. A gente vai ver esse detalhe na nossa próxima aula. Os vasos sanguíneos vão ficando bem fininhos, e vai ter uma região chamada de capilar. O capilar é a porção mais fininha do vaso sanguíneo e esse capilar é a menor distância que tu tem do sangue até as células corporais. E ali nos capilares vão ocorrer as trocas. Vai sair o oxigênio para as células, vem o gás carbônico das células para o sangue, os nutrientes passam. Então nós teremos uma rede imensa de capilares. Quando esse coração está bombeando esse sangue está fluindo e lá na região dos capilares nós temos as trocas específicas. Então o que eu quero de vocês inicialmente de lembrança? Um coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades. As superiores os átrios, as inferiores os ventrículos. Órgão espelhado, lado direito, lado esquerdo. A parede do ventrículo esquerdo mais espessa para fazer o bombeamento desse sangue para todo o nosso corpo. Átrios recebem sangue através de veias. Ventrículos bombeiam esse sangue para as artérias e artérias levam até os tecidos periféricos. Você vai precisar disso como base para ter orientação e eu ir preenchendo isso depois e te mostrar um coração bem mais bonito com os vasos chegando e saindo. Mas esse é o esboço. Muitas questões que eu sei que já fizeram em vestibulares, que você tinha lá só uma estrutura arredondada, divisão em 4 para você se orientar. Então essa aula é introdutória para você ter essa orientação, ter esse conhecimento, principalmente sobre essa porção cardiovascular, que depois eu farei outras aulas para colocar o trajeto da circulação, a nossa circulação dupla, os vasos sanguíneos específicos e todos os detalhes para você brilhar nos seus estudos do sistema circulatório, seja para o Enem, para o vestibular, para a sua faculdade, para a sua escola ou para conhecimento geral de biologia. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal ainda, inscreva-se, deixe o seu like aí, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. Abração e boas aulas para todos vocês!